A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu nem sei como começar. Eu só posso agradecer ao Senhor por tamanho privilégio. Eu senti muito a presença do Senhor nesse lugar. Assim como a Yara disse na semana passada, eu fiz questão de passar pelo meio da igreja. Na escuridão, no silêncio, eu lembrei dessa casa cheia tantas vezes. Como sentimos a presença do Senhor nesse lugar. Irmãos, eu vou tentar, de todo o meu coração, compartilhar uma palavra. E a pastora Simone ontem esgotou todo o êxito que eu tinha. Mas o Senhor me deu essa palavra alguns minutos antes de eu sair de casa, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 48. Gênesis 48, verso de número 2. Louvar a Deus pela vida do pastor Rinaldo, pastora Simone. Louvar a Deus pela vida da Priscila, que tão lindamente nós acompanhamos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gênesis 48, o verso de número 2. Eu vou nem tentar ler em hebraico, irmãos, que a minha visão já até embaralhou. Gênesis 48, verso 2 diz assim: E avisaram a Jacó: Eis que teu filho vem ter contigo. E esforçou-se Israel e se assentou no leito. Gostaria que você na sua casa curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Fale conosco nesta noite, não o que queremos, mas o que nós precisamos. E que nós não sejamos os mesmos a partir do dia de hoje. Exorta-nos, ensina-nos, edifica-nos, e que seu nome seja sempre glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. O texto de Gênesis vai dizer que Jacó estava adoecido. Mas, professora Flávia, qual foi o motivo que fez com que Jacó adoecesse? A tristeza de ter perdido um filho. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José, porque não suportavam o que Deus tinha sobre a vida dele. Porque assim são as pessoas. Quando elas não suportam aquilo que Deus tem na sua vida, elas vão tentar te diminuir de alguma forma. Elas vão tentar fazer você se entristecer de alguma forma. Se elas não conseguem fazer isso com palavras, elas vão fazer isso com ações. Elas vão proporcionar alguma maneira de ferir seu coração, porque o pai escolheu dar a você alguma coisa que não deu para elas. Os irmãos de José, vendo eles, o texto hebraico vai dar uma expressão de deboche. Olha, lá vem o sonhador. E quando ele vem, a trama já está feita, eles pegam a capa que está sobre ele, matam o animal e derramam aquele sangue sobre a sua túnica. Levam para o seu pai. E em hebraico vai parecer como se fosse uma piada, como se fosse bem armado a estrutura do texto. Um animal veio e devorou o seu filho. A Bíblia diz que Jacó começa a chorar de forma abundante. Ele para de beber, ele para de comer, ele começa a prantear de forma grandiosa. Eu quero te deixar uma lição nesta palavra. Não faça o pai chorar. Não faça o seu pai chorar. Então os irmãos viram o pai desesperado e ao invés de comover o seu coração e dizer: não, pai, é brincadeira, a gente fez uma piada, a gente vai consertar, a gente vai atrás, a gente vai tentar resgatar José. Mas eles preferiram ver o pai chorar. O tempo passa. O coração dele está angustiado porque era o filho que ele mais amava, da esposa que ele mais amava. Não era de qualquer esposa, era da esposa que ele havia trabalhado 14 anos por ela. Ele amava José. Tudo que ele restara desse sonho era Benjamim, que agora também estava sendo requisitado no Egito. O pai estava doente. Mas você já conhece a história, eu posso resumir tranquilamente. Até que chega a notícia:
José perdoa seus irmãos. E os filhos têm que voltar e têm que buscar o pai. E precisam falar a verdade para ele. José está vivo. Eu quero deixar uma palavra para você. Não importa as coisas ruins que aconteceram no seu caminho. Não importa como mancharam aquilo que Deus te deu. Eu quero te dizer, Jesus está vivo. E Ele vai trabalhar em seu favor. Não importa se as pessoas que estão ao seu redor te humilham, te desprezam, criam ciladas e lançam seus sonhos dentro de cisternas. O importante é que Jesus está vivo. E tudo por Ele vai valer a pena. Não faça o pai chorar. A Bíblia vai dizer que a notícia chega a Jacó. E eu acho lindo que a Bíblia, ela não se engana. A Bíblia vai dizer assim, a notícia chegou para Jacó. Seu filho José está vindo. Mas o mesmo versículo vai dizer que se esforçou Israel. Parece que o texto está errando os nomes dos personagens. Porque quem chega a notícia é para Jacó. Mas quem se esforça para se levantar é Israel. Porque Jacó é a representação do nosso lado humano. Do nosso lado cheio de falhas. Jacó é a representação do nosso lado carnal. Mas Israel é aquele que no meio do vale luta com Deus. É aquele que não desiste da sua bênção. É aquele que pega no calcanhar e fala, eu não vou arredar o pé daqui enquanto eu não levar a minha bênção. Eu sei que dentro do seu coração as murmurações de Jacó vêm. Os problemas carnais de Jacó vêm. As inquietações de Jacó vêm. Mas se esforce para o seu Israel se levantar e honrar ao seu Deus, independente da adversidade, independente de você estar trancado, independente do que disseram. Se esforce e se levante hoje para honrar aquele que morreu por você na cruz. Aleluia, glória a Deus. Se esforce. Irmãos, vocês não têm noção como eu me esforcei para estar aqui hoje. Ontem eu fiz uma live e foi uma benção. Eu e a pastora Simone, glória a Deus, eu fui lá ver, tinha 1.200 comentários. Que irmã bonita, que irmã humilde. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Que irmã inteligente. Mas hoje, quando eu acordei pela manhã, que eu abri o meu Instagram, tinha uma mensagem horrível. De uma mulher que dizia assim para mim: você perdeu a sua humildade quando você conseguiu 6.000 seguidores. E ela falava, sabe isso por quê? Porque ela falou assim, porque você não dá mais atenção pra gente. Só que as pessoas não vê dentro do nosso lar as lágrimas e as lutas que nós temos. De um esposo que vai 24 horas do plantão correndo risco de se contaminar e contaminar a nós. De um filho que ficou enfermo 2 semanas antes, estamos há 33 dias trancados dentro de casa. De que é uma mãe cansada, cuidando do filho, cuidando da casa. As pessoas não sabem a sua história. E às vezes elas querem lançar uma palavra para te entristecer. E Deus está falando, o seu lado Jacó quer brigar. O seu lado Jacó quer mandar uma resposta. Mas Deus está falando que o lado Israel se levante e faça o que tem que ser feito. Não deixe o seu lado Jacó dominar. Não deixe o seu lado Jacó falar mais alto do que o seu lado Israel. Porque o lado Jacó pode até estar doente numa cama deitado. Mas o lado de Israel vai se levantar, se esforçar e sentar para receber José. Sabe o que significa José? Yosef em hebraico significa aquele que acrescenta. Porque ao contrário de muitas pessoas que entram na nossa vida para nos magoar, sempre Deus enviará um José para acrescentar. Enquanto algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos machucar, Deus sempre enviará um José para acrescentar, para trazer palavra, para trazer consolo, para trazer provisão em tempos de escassez, para providenciar milagre. Então, por favor, eu sei que as notícias não são agradáveis. Eu sei que as circunstâncias não são favoráveis. Eu sei que talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez o armário esteja vazio, você não sabe o seu dia de amanhã, mas Deus está falando, esquece o seu lado Jacó e se esforça, Israel. Glória a Deus. O lado Jacó não sobrevive ao deserto, mas o lado Israel funda uma nação. Aleluia.
O lado Jacó trapaceia, engana e foge, mas o lado Israel luta com o tamanho de anjo que for necessário. Aleluia. Glória a Deus. O lado Jacó murmura, o lado Jacó reclama, o lado Jacó tem defeitos, mas o lado Israel só pensa em adorar aquele que vive e reina. Então, por favor, esquece neste momento o seu lado Jacó e comece a esforçar para Israel sair. Quando José chega, ele não vai chegar sozinho. Porque ele quer mostrar para o pai que apesar das lutas, ele conseguiu prosperar. Que apesar das dificuldades, das cajadadas, das humilhações, das cisternas, ele sobreviveu. E ele chega com 2 filhos, Manassés e Efraim. 48:2. E avisaram Jacó, e eis que José, teu filho, vem. O verso 1 vai dizer, e José foi visitar o pai enfermo com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Uma vez eu saí do hospital triste por causa do Benjamim. Estava doente, estava na UTI. Tiago já tinha perdido a licença e já tinha que ter voltado ao trabalho. Voltou para fazer plantão em Angra dos Reis. Minha família mora distante. Eu deixei meu filho na UTI à noite e fui para casa dormir sozinha. Havia 11 dias que eu não conseguia pegar na Bíblia, porque tem o dia de você chorar. Por isso, faça armazenamento antes, para quando chegar o dia da prova, você ter base, você ter alimento. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor me botou esses 2 nomes diante dos meus olhos, Manassés e Efraim. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer dizer? Que o Senhor vai me dar um segundo filho? Que ele vai passar a mesma coisa? O que o Senhor quer me dizer? Porque quando a gente está angustiado, a gente não entende o que Deus está falando. Mas como gosto muito de nomes bíblicos, eu fui pesquisar o significado. E eu aprendi que José, quando foi colocar o nome nos filhos, quando os filhos nascem, ele coloca o nome do primeiro filho, o seu primogênito de Manassés. E ele fala assim, o Senhor me fez esquecer de tudo que eu sofri na casa do meu pai. O Senhor vai fazer você esquecer estes momentos de dor. Hoje parece que você nunca vai esquecer, mas Deus está falando, quando isso acabar, o tempo vai passar e será curado esse sofrimento. E ele fala, o Senhor me fez esquecer. E o outro filho, ele fala, o Senhor me fez prosperar. Chama ele de Efraim. Então o Senhor me fez entender que para que eu prospere em alguma coisa, eu preciso esquecer algumas coisas que me foram feitas. Algumas palavras que me foram ditas, algumas sentenças que me foram colocadas. Existem pessoas que estão magoadas, que estão me assistindo, que estão angustiadas, porque receberam uma palavra e Deus está falando, esqueça, prospere e viva. Glória a Deus, aleluia. Deus quer que você esqueça, sabe por quê? Porque o sangue dele já foi derramado, para que eu e você tivéssemos uma vida nova a partir do momento que encontramos com ele. Sabe o que eu encerro dizendo? Quando Jacó está no vale e que ele está lutando com o anjo, o anjo vai mudar o nome dele, ele vai falar, seu nome agora é Israel, porque lutaste com Deus. E este é o significado, lutaste com Deus e prevaleceste. O anjo vai marcar ele, vai golpear o seu quadril e ele vai vir mancando. E quando a sua família vê ele de longe, fala, é Jacó ou não é Jacó? Parece Jacó, mas o andar dele está diferente. Porque quando nos encontramos com Jesus também é dessa forma. Ele muda o nosso nome, ele muda a nossa maneira de andar. Marcas nós carregamos no nosso corpo, mas nós não podemos desistir. Porque o nosso Jacó sempre tenta voltar, mas o Israel precisa prevalecer. E eu encerro esta palavra dizendo para você nesta noite de domingo de Páscoa, esqueça o que foi feito, esqueça o que te fizeram, esqueça as mágoas, não foque nos problemas. Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados. Não importa as palavras que te lançaram, não importa as coisas que fizeram você sofrer e você viver, Deus está falando agora é um novo tempo. Se esforça Israel para se levantar, esforça Israel para vencer, porque breve este tempo vai passar e José chegará para acrescentar e virá algo novo de Deus para cada
cada um de nós. Que o Eterno abençoe a sua vida onde você estiver, em nome de Yeshua, o nosso Messias. E assim eu agradeço a minha oportunidade.